Recentemente eu assisti o filme Feios na Netflix e eu fiz um Reels no Instagram falando que pela primeira vez eu não ficaria do lado dos rebeldes nessa história. Que eu ficaria do lado dos que fazem o procedimento estético, fica meio burrinho e pelo menos vive na ignorância. E aí, esse vídeo bombou, tem mais de 500 mil visualizações. E embora tenha tido uma grande parcela que concordou comigo e falou, gente, enquanto eu assisti o filme eu pensei a mesma coisa, teve uma parcela que falou, você não viu o filme direito, querida, porque eles estão destruindo o mundo. Quando você faz a cirurgia, você fica ignorante, Algumas pessoas, inclusive, falaram que você perde o controle sobre você mesmo, que não é muito o caso. Mas, enfim, a crítica, ela está ali. E eu entendi o filme, gente. É que o filme não é bom, né? O filme, ele é baseado num livro. E pelo que eu li das diferenças entre o livro e o filme, dá pra ficar muito claro que o filme, ele falhou em aprofundar muito mais esse tema. Então, o que a gente tem no filme? Nós temos uma sociedade que, ao completar os 16 anos de idade, todo mundo precisa ir para a capital e passar ali por um processo que é uma cirurgia para te deixar bonito. O que eles vendem é que a principal causa dos problemas da humanidade vem pelas diferenças, pelo fato de algumas pessoas serem bonitas, outras não. Isso gera inveja, que gera conflito e etc. Então, a solução para esse problema foi, ao completar 16 anos, você passa por um processo cirúrgico, fica bonito e vai viver super feliz ali na capital, onde todo mundo só se preocupa em fazer festa e ser bonito. Eu não vejo problema nenhum com isso, mas é óbvio que temos aí, né, um pulo do gato que é explicado no filme também. A primeira coisa é que, quando você faz esse procedimento estético, eles mexem também no seu cérebro, ou seja, você fica meio ignorante e o governo consegue fazer o que ele quiser com você, porque você não vai ter ali aquele instinto de se rebelar ou de questionar ou de ir contra. A sua única preocupação vai ser gostosa mesmo e viver a sua vida felizinha ali sem se preocupar com o que o governo está fazendo. Porque, como eles dizem, alguns nasceram para liderar, outros nasceram para ser liderados. Ponto. Só que, obviamente, esse processo ele é bem invasivo e por muito tempo muitas pessoas morreram e algumas pessoas me contaram, inclusive, que no livro, isso eu não sei se é verdade, não li o livro, no livro o procedimento ele pode dar errado e você ficar deformado e ser enviado para viver à margem da sociedade. Isso não tá no filme, talvez eles contem isso se a gente for ter aí uma continuação. E aí a gente tem os rebeldes, que eles são contra esse sistema, porque eles sabem que o cérebro das pessoas está sendo manipulado depois dessa cirurgia e que o planeta está morrendo. Porque para essa sociedade perfeita existir, eles precisam de muita energia. Só que o processo natural de geração de energia, né, que você retira do planeta, acabou, não tem mais, e eles precisavam encontrar uma forma de fazer muita energia de uma forma eficaz e por isso surgiu uma planta, e essa planta é o que faz com que eles tenham bastante energia. O problema é que essa planta, ela é de uma espécie muito invasiva e ela está destruindo o planeta Terra. E aí isso foi um segundo ponto, né, que as pessoas que são a favor de ser rebelde comentaram lá no meu vídeo falando, vocês não viram que o planeta tá acabando e etc. Só que assim, primeiro ponto, tá? O filme ele é claramente uma crítica à sociedade que a gente vive hoje. Eu não sei quando o livro foi escrito e eu não sei qual foi a intenção do autor, porque novamente eu não li. Mas, pra mim, é muito engraçado ver a galera tão fervorosa contra essa planta fictícia, porque essa planta, ela é fictícia, ela tá acabando com o mundo fictício. Mas a gente tá acabando com o planeta agora, nesse momento, né? Eu não sei se você vive aí no mesmo Brasil que eu, mas a gente teve umas queimadas bizarras recentemente. A gente está vendo o planeta inteiro tendo muitas questões naturais que não são tão naturais assim, porque tem interferência sim do ser humano. E a gente está vendo pessoas que são extremamente ricas ficando cada vez mais ricas, usando dos recursos naturais do planeta, se preocupando nadinha com o planeta. E a gente tá aqui batendo cartão das 8 às 18, se você tiver sorte de não trabalhar mais do que isso,
se preocupando em pagar as contas no final do mês e vivendo o dia de cada vez, porque a gente está tão ocupado tendo que pagar as contas que a gente não está conseguindo comprar sequer uma casa para morar, porque malemar a gente está conseguindo colocar comida na mesa, que a gente não tem tempo de sequer ficar se preocupando com o que está acontecendo com o planeta, a gente não tem tempo para poder se rebelar. Porque o planeta, porque o governo ele meio que já controla a gente, se você reparar. Então, assim, é meio bizarro ver a galera, tipo, eu seria rebelde nessa história, porque a gente não tá sendo rebelde aqui agora, né? Essa é a verdade. Se chegar alguém aqui agora e falar, olha, a partir de amanhã você não vai precisar se preocupar com conta nenhuma para você pagar. Você só vai se preocupar em viver a sua vida. Você não vai mais ter que se preocupar em sobreviver. E a única coisa que você precisa fazer é ficar um pouquinho burrinha, é não questionar. Você realmente acha que muita gente ia se rebelar? Vamos ser honestos. Vamos ser honestos aqui. Então, o que acontece? Eu imagino que o livro, para quem lê o livro, talvez esse assunto seja um pouco mais profundo. Mas o filme, ele é superficial. A gente tem uma protagonista que ela não tem nenhuma motivação desde o início para poder ser rebelde. Inclusive, até boa parte do filme, ela não tem intenção de ser rebelde. Ela se rebela quando ela percebe que talvez ela esteja do lado errado da história, porque ela não está de acordo com o comportamento do melhor amigo dela agora que ele ficou bonito. Porque ela percebe que o amigo dela feio, ele não mataria ninguém, ele não faria o que ele está fazendo agora que ele é bonito. Então ela percebeu que tem alguma coisa errada aqui. Mas antes disso, ela não está 100% convencida de que viver a vida do rebelde é a melhor escolha, é a melhor saída. Até porque, qual é a solução apresentada pelos rebeldes para lutar contra esse sistema? É tentar impedir que as pessoas emburreçam, né? Porque você fica ali meio burrinho, ignorante e tal. Mas o que está sendo oferecido em troca? O que está sendo oferecido em troca? Em troca você vai viver no meio do mato, tendo que trabalhar até a sua velhice, porque todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que se ajudar, você tem que trabalhar até a sua velhice, e a gente vai ficar atacando fogo nas plantas para tentar salvar o planeta. O fogo a gente já viu que o planeta não gosta muito. Não sei se vocês repararam, mas aqui no Brasil, recentemente, com toda aquela fumaça, não fez bem não. Fez bem ruimzão, inclusive, pro planeta. Então, assim, não existe um convencimento para mim como espectadora para acreditar que ser rebelde é a solução do rolê. Ou pelo menos que ser rebelde da forma que o filme apresenta, né? Quando a gente tem uma história como, por exemplo, Jogos Vorazes, que é um dos meus livros favoritos e para mim é uma das melhores adaptações que a gente teve de livro para filme. Quando a gente tem uma história como Jogos Vorazes, não interessa o quão incrível seja você viver na capital, porque a capital dos Jogos Vorazes também é incrível. Você vive com uma vida extremamente confortável, numa casa maravilhosa, você pode comer o quanto você quiser, você pode se maquiar, explorar sua maquiagem, só que você não consegue comprar a ideia daquela capital, porque você sabe que você enxerga logo de cara, você vê a dor da protagonista que precisa ver a irmã dela sendo escolhida para morrer numa arena. Ali você tem a motivação desde o início para você não ir com a cara da capital. Você olha e fala, não tem a menor chance de eu ficar do lado da capital. É completamente imoral da minha parte aceitar fazer parte disso. E talvez isso exista em Feios, mas o filme ele não ataca esse ponto. Então ele não convence. E aí muita gente fala, mas você viu ela falando que nem se recorda dos pais, porque os pais fizeram a cirurgia e aí eles não tinham esse afeto, esse vínculo. E eu veria problema nisso, se isso fosse um problema apresentado desde o início, mas não é. Ela não demonstra desde o início essa dor de sentir falta dos pais, de ter sido abandonada e etc. Ela desde o início já está dentro daquele universo, dentro daquela sociedade. Então eu não tenho motivação nenhuma para crer que essa protagonista, ela nasceu para ser rebelde. Entende? Quando ela vê lá os pais e etc, é emocionante,
mas aí já é um pouco tarde demais, porque eu já me vendi para a ideia de se todo mundo é bonito e todo mundo é meio burrinho, a gente não tem que se preocupar se o mundo tá acabando, porque eu não tenho que me preocupar com mais nada, eu só tenho que me preocupar em viver, e essa proposta ela não me parece ser tão ruim assim. Aí você pensa, ai Sara, mas eles vão tirar toda a sua personalidade. E eu me importo com isso porque hoje eu vivo numa sociedade que supostamente eu tenho um certo livre-arbítrio, eu posso fazer as minhas escolhas e etc. Mas ali dentro da realidade do filme, aquelas crianças, elas completam 16 anos completamente sem saber que ao passar por esse procedimento elas perderão um pouco da sua personalidade. Isso não é um problema apresentado desde o início. Isso não é uma questão que a protagonista tem desde o início. Ela está super feliz por passar por esse procedimento, porque até então estava tudo lindo, todo mundo vai passar por esse procedimento. E uma vez que você passa, isso deixa de ser uma questão. Porque você não se importa mais. Entende? Então, se depois de eu passar da cirurgia eu não me importo se eu perdi minha personalidade, que diferença isso vai fazer? Isso faz diferença enquanto você sabe que você tem a sua personalidade. Depois que você perde ela e o seu cérebro ele já fica ali todo burrinho, que diferença isso faz? Então, de novo, não tem muito apelo. Não tem muito apelo. Eu estaria lutando como rebelde para ter a minha própria personalidade, mas para viver numa situação que eu preciso bater pedra para fazer fogo, tacando fogo no planeta, engolindo fumaça e sem uma visão de futuro. Porque não é também como se eles estivessem fazendo todo, pelo menos no filme, não parece, não é como se eles estivessem fazendo todo um planejamento para poder, como que a gente vai restaurar então o que foi perdido desse planeta? Beleza, eu queimei a planta aqui, mas o que eu vou colocar no lugar dela? Eu tô fazendo o que eu tô fazendo para tentar melhorar o cenário de onde eu vivo? Porque se for só ficar atacando fogo em planta, o planeta ele vai se regenerar? Ele vai, mas não no tempo do ser humano. Então eu vou ter que viver até a minha velhice com o mundo acabando? Não, eu prefiro às vezes ficar um pouquinho burrica, às vezes a ignorância lá é uma vez. Então você percebe que o filme ele não entrega, por mais que a gente entenda qual é a crítica que está sendo feita, ele não entrega de verdade uma motivação para o espectador ficar do lado do rebelde. E aí a gente chega na cena final. A amiga dela se transforma e fala, não amiga, eu estive errada esse tempo todo. A minha vida agora é perfeita. Por quê? Porque toda a ansiedade, depressão e coisas pra baixo que tinha na cabeça dela fez puff. Menino, se eu pudesse desligar a minha ansiedade... Imagina não ter um cérebro que não te deixa em paz. Deve ser lindo. E aí a gente tem a protagonista se sacrificando. Aí a gente tem a protagonista se sacrificando e o sacrifício dela... O sacrifício dela é ficar bonita. E morar numa cobertura. Então, assim... Eu faria esse sacrifício, porque o sacrifício da Katniss foi muito mais difícil. Enfim, se você ama feios, tá tudo bem, eu entendo, principalmente se você lê o livro, eu super entendo. A minha crítica é só porque eu acho que o filme ele tinha muito potencial de realmente entregar essa história de uma forma que fizesse você questionar a sua própria realidade, né? Porque ele tem potencial para isso, ele fala sobre isso, ele poderia colocar a gente para pensar e falar, epa, isso parece agora, hein? Isso tá parecendo com o que eu tô vivendo agora, nesse momento, que o planeta tá acabando agora. A gente tá entrando na ebulição global, a gente tá lascado nos próximos anos. O nosso salário mínimo, ele é o mínimo do mínimo, ele não dá sequer para você sobreviver. Então, assim, o filme ele podia ter usado um pouquinho mais para fazer a gente ter essa perspectiva de que hoje a gente não é o pessoal que passou pelo procedimento estético. Nós somos os rebeldes, só que a gente não tá se rebelando porque a gente não tem tempo, a gente tem que bater cartão. E o filme perde isso, ele não entrega isso. Então essa é a minha questão com esse filme, e por isso que eu fiz o Reels brincando que nesse filme eu não seria rebelde, porque, convenhamos, é zero tentador ser rebelde nessa história.
Mas me conta nos comentários o que você achou de Feios, se você gostou, se você não gostou, se você já leu o livro, o que tem de diferente no livro que você acha que faria diferença se tivesse sido colocado no filme. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!